Bom, nesse último tutorial, nós vamos fazer a edição desta paisagem. E a gente vai fazer um ajuste de acordo com o que menos se tem, né, nessa imagem, que se você parar para observar, você não consegue... Assim, a imagem é muito boa, mas é claro que há a possibilidade de deixar ela um pouco melhor, ou bem melhor, né, dependendo do que a gente for modificando. Que é uma coisa que, infelizmente, né, pela facilidade, né, e pela portabilidade, às vezes a gente faz a foto de uma forma muito rápida e a captura da textura, né, dos detalhes, das informações ficam às vezes muito perdidas, né? E aí você consegue observar principalmente nessa parte do céu que você não tem informação, né, se realmente estava nublado, se tem um céu azul ou não, né? Mas isso é uma coisa que, se você observar pela água, você vai conseguir entender que realmente era um céu que estava nublado, né? Mas essa foto tem muito branco, né? E aí o que a gente vai tentar fazer é melhorar esse contraste, porque é importante fazer essas edições se você quer dar uma valorização a mais na sua fotografia. Então, o primeiro processo é ir na aba Ferramentas e na opção Ajustar Imagem, que é a primeira ferramenta, e logo de cara acrescentar contraste para ver o que modifica ou diminuir. No meu caso, eu não vou utilizar, não gostei dos valores aplicados, não me agradou aos olhos. E aí eu vou em atmosfera, vou acrescentar, vou diminuir e vejo que está muito próximo do que eu quero quando eu acrescento a atmosfera. Então eu vou acrescentar ao máximo, vou aplicar esse ajuste e aí já vou fazer um antes e um depois. Interessante, né? Você vê que um pequeno ajuste já te traz muitas informações que antes você nem sequer teria notado se você não tivesse modificado, né? Então, quando eu faço esse ajuste de atmosfera, ele dá uma melhorada de uma forma geral, mas conforme ele entende. Então, para tentar recuperar um pouquinho desse vermelho, o que nós vamos fazer é um ajuste contraste de tons. Então, venho aqui nessa opção. E aí você vai ver que ele tem os tons de muito brilho, que é onde tem mais branco, né? Onde tem muito branco. Não sei se dá para notar pela ponte, né? Quando eu modifico, ele só modifica onde tem, vamos dizer assim, uma grande valorização de tons cinza claro, né? Para branco. E eu posso fazer uma proteção na sombra, né? Para que não se perca onde se tem sombra. Trazer um pouquinho mais para cá. Vou ver aqui um pouquinho o que aqui isso vai modificar. Não vai mudar praticamente nada muito significativamente, então nem vou acrescentar. E nos tons médios é o que vai realmente modificar muita coisa na foto, porque grande parte de uma foto está em tons médios, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Observe a água, né, como fica. Você nota que ela ganha mais nitidez, né? E é exatamente isso que eu quero fazer, deixar a foto mais nítida, visualizada aqui para a gente poder acompanhar o que foi modificado, o que foi acrescentado, né, ou não. Em tons de muito brilho, 57, tons de brilho médio, 77, tons de pouco brilho eu deixei em 0, proteger sombras eu coloquei o máximo, né, para proteger totalmente as sombras, e na proteção de realce eu coloquei mais 75. Então, vou aplicar. Vou fazer aqui um antes e um depois. Já há uma grande diferença, né? De como ela era para como ela ficou. Ok. E agora, para tentar realmente recuperar as informações que existiam aqui nessa região, né? Eu vou tentar fazer um ajuste localizado, né? Que é o que a gente chama de ajuste seletivo. Então, vou fazer o uso da ferramenta seletivo. Vou selecionar essa área, né? Aqui. Eu vou clicar aqui e vou fazer um ajuste apenas nas opções de
saturação, amenizando um pouco. E colocar um pouquinho de estrutura para ganhar um pouco mais de detalhe. Deixa eu ver como é que ficou. Vou colocar um pouquinho mais de alterações aqui também nesse outro lado. Vou usar de novo o seletivo e fazer um pouquinho desse ajuste no lado direito. Vou colocar aqui também um pouquinho mais de saturação. Na verdade é tirar um pouco e dar um pouquinho de estrutura. E vou aplicar e ver o antes e o depois. Eu acredito que é isso. Então essa ferramenta seletivo é algo que eu não passei para vocês, né, na aula anterior. Mas é uma ferramenta que você vai selecionar uma região específica. E aí a inteligência artificial do aplicativo vai fazer um pareamento, né, por todas aquelas coisas, né, aquelas cores que estão próximas. E fazer um balanceamento só pelaquela região que você selecionou. E a gente vai ver isso com mais calma depois em um próximo exemplo, em uma próxima aula, em um outro dia. Então, vou aplicar esses ajustes. Então, o antes e o depois. Você vê que a parte do céu, até algumas informações, né, foram revitalizadas. Você consegue ver que há um pouco de azul, né, por trás desse céu nublado, esse céu nebuloso. Então esse é o último desafio e nos vemos no próximo e último vídeo. Até lá!